Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Hoje eu tô aqui com a Milena, ela é nutricionista e vai falar um pouquinho pra gente como surgiu o interesse dela pela nutrição e o que que ela pode falar pra gente sobre bem-estar e saúde. Oi, Milena, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa tarde para todos. Eu me chamo Milena Frick, sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica e hospitalar, nutrição comportamental e agora pós-graduanda em saúde da mulher. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu o teu interesse pela nutrição, como que você pensou que era isso que você queria cursar, né? Que a gente sai do ensino médio pensando, o que que eu vou fazer da vida? Como que surgiu pra você a nutrição? Eu acho que é muito aquele clichê de que acho que a nutrição me escolheu, porque eu não tive influências em relação à nutrição. Eu tinha duas opções de curso, que era nutrição e psicologia, e acabei optando pela nutrição, tanto que recente, faz um ano e meio, mais ou menos 2 anos, que eu me especializei em nutrição comportamental, que eu puxo um pouquinho da psicologia. Então, como eu queria muito essas duas áreas, né, a nutrição realmente é a minha vida hoje, né, mas eu me encontrei muito nessa abordagem comportamental, porque puxa um pouquinho da minha outra escolha, Acabou que unindo era a os psicologia, dois. então eu uni os dois. E teve algum momento na sua vida, assim, que te fez perceber que era a nutrição e não a psicologia, assim? Você conseguiu Não, decidir? total, total. Eu sempre falo para os pacientes, sempre deixo muito claro no consultório que e mesmo eu tendo uma abordagem comportamental, eu não sou psicóloga, eu sou nutri, né? Então eu entendo um pouquinho mais sobre as emoções, por que que meu paciente recorre à comida quando ele tá com ansiedade, quando tá estressado, quando tá cansado, mas eu não faço nem um pouco o papel da Da psicóloga. psicologia. Então, ó, meu instrumento de trabalho é o alimento. Então, eu me encontrei na nutrição totalmente. Eu realmente tenho essa abordagem comportamental para entender um pouquinho mais meu paciente, para ir além, porque eu falo que emoção é o top 1 que faz as pessoas desistirem do tratamento. Eu tô muito ansiosa esse mês, tá acontecendo muita coisa, eu vou desistir. Então, aí a Uhum. pessoa pausa o tratamento. Então, eu fui buscar uma especialização nesse sentido para trazer um pouquinho mais para os pacientes, mas a minha linha é totalmente nutrição. E como que foi a tua trajetória, assim, faculdade, é, pós-faculdade, aquele comecinho ali que você fica, tá, formei, e agora, como que vai ser, Uhum. né? Como que foi até você chegar onde você tá hoje? Eu trabalhava no grupo Servopa e já comecei a faculdade indo de van todo dia para Curitiba, né? Hoje eu não sei se tem tanto isso, mas antes era muito famoso isso, o pessoal ia muito de van, Sim. né? E eu comecei assim, eu trabalhava no Grupo Serval para 2016, eu tinha tempo determinado de contrato, que era jovem aprendiz. Então eu fiquei um ano, até abril de 2017. E aí, quando finalizou meu contrato, eu pedi uma transferência para Curitiba, se era possível ser efetivada lá, né? Uhum. E aí eu fui para Curitiba. Então eu comecei a faculdade em 2017 e já fui morar lá. Então eu morei 3 anos. No último ano foi o ano da pandemia. Então foi difícil o final da faculdade, assim, porque eu formei online, né? Uhum. Então se forma online. Eu tive alguns estágios presencial, mas alguns, tipo, parte clínica, foi online. Meu professor trazia muitos casos da clínica e tudo Uhum. mais pra gente trabalhar junto ali. Mas é diferente, né? Você Você sai com uma tá. confiança diferente de estágio presencial e estágio online, enfim. Então foi um pouquinho mais difícil, assim, tá, e o que que eu vou fazer? Formei online, né? Minha Uhum. faculdade inteira foi presencial, mas essa Sim. formação online dificultou um pouco. E aí eu formei, voltei pra cá no ano da pandemia, terminei a faculdade online, já tinha feito todas as matérias, e aí eu comecei a atender numa confeitaria na Vovó Virgínia, porque eu Uhum. não tinha espaço ainda, né? Sim. E aí eu comecei a atender assim, tipo, em formato de conversa e tal, num café, mas aí eu precisava de espaço, né? Porque eu Sim. atendi algumas vezes, assim, só, mas ainda no meu comecinho foi numa confeitaria. E aí foi que eu mandei mensagem pra Isa, que eu não conhecia a Isa no meu pessoal, Uhum. assim, eu conhecia ela na parte profissional. Mandei mensagem pra ela pra gente, perguntando mesmo se tinha vaga na clínica dela, de Nutri e tal. E por coincidência, no outro dia ela tinha uma postagem programada procurando Nutri. Tipo, no outro Nossa, dia. já tava Aham. destinado, né? E aí ela nem chegou a fazer a postagem. E aí eu Uhum. entrei e eu tô lá desde então, vai fazer acho que 4 anos. Nossa, 4 anos no final do ano. E aí, meu começo foi assim, eu tô até hoje na clínica IEM, né? uhum. Antes era a clínica Isabel Monte, aí mudou esse ano pra IEM. E tô com a nutrição desde então. Certo. E na sua visão, assim, bem, bem sendo assim, mito e verdade. Qual é o maior mito da alimentação que você vê que os seus pacientes recorrem para você falando sobre
que eles acreditam muito e que eles precisam parar de fazer tal coisa? Eu acho que mito existe muito, né? Eu falo que a internet, ela traz coisas muito boas pra nós, mas ao mesmo tempo, quem Sim. não sabe usar, usa muito a desfavor de si mesmo. Então, se você for colocar no Google, se você for colocar em qualquer rede social, você vai achar muito mito. As pessoas seguem isso, mas seguem muito no desespero, que é a restrição. Então, eu preciso emagrecer, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o pão. Eu vou cortar tal alimento. Eu nunca mais na minha vida vou comer chocolate. Mas isso é muito, assim, provado cientificamente que não funciona, né? E cada restrição que você faz vai acabar gerando uma compulsão. Então, ao invés de você comer um pedaço de um chocolate, se você restringir, você vai comer uma barra. Porque você não vai ter controle sobre aquilo, né? Sim. Então, a restrição não gera nada a longo prazo. Então, hoje o maior mito, e o que eu sempre bato na tecla no consultório, é não restringir nada. Claro que o paciente precisa, eu consigo mostrar para ele o que ele tem que comer, como ele pode controlar, que ele pode sim comer o que gosta, tudo bem, tá tudo bem em relação a isso, mas precisa entender esse consumo e equilibrar esse consumo. Então, eu não restringo o consumo dele, mas eu faço ele perceber a quantidade, a saciedade que ele tem em relação Uhum. às refeições e como ele pode controlar isso no dia a dia. Certo. E você, na verdade, você já tinha respondido, né? Mas como que você vê que a alimentação pode colaborar para os pacientes, em, tanto no emocional quanto no físico, sabe? Onde que eles se conversam ali. Eu falo que eu acho que o principal é prevenção. Então, Uhum. assim, é muito melhor você lidar com a prevenção do que com a doença. Né? Se Sim. você tiver qualquer doença, se você desenvolver qualquer coisa, uma intolerância, uma alergia, primeira coisa que qualquer profissional que esteja te acompanhando vai falar, melhor alimentação. Sim. Então, antes, né, antigamente era muito, eu só vou em Nutri se eu for encaminhado por um médico. Eu só vou em Nutri se eu estiver doente. Né? Então, hoje, eu percebo uma mudança muito grande nisso, isso é muito legal de ver, que as pessoas realmente estão buscando longevidade, estão buscando se cuidar muito mais. Tem essa questão hoje da internet que traz para nós, porque hoje também ser saudável é status, né? Sim. Sou saudável. E tirando a restrição que você já comentou, qual outro erro que você vê que o pessoal comete muito, assim? Que a gente sabe que algumas coisas o pessoal desconta na comida, né? Alguma frustração, alguma coisa. Qual outro erro, assim, que você percebe que eles replicam bastante? O não saber voltar para o plano alimentar ou para uma rotina saudável, sabe? Uhum. Então, o problema não é sair do teu plano alimentar, não é comer alguma coisa diferente. Eu falo que ser saudável é saber equilibrar o que você gosta, o que teu corpo precisa, mas acho que não saber voltar é muito ruim. Porque, se a pessoa tem um aniversário sábado à noite, ela já para de comer bem no almoço. Então, ela começa a comer mal à tarde. Já que eu vou meter o pé na jaca à noite, eu já vou começar, né? E ela não sabe retornar. Então, esse não saber retornar faz a pessoa comer muita besteira, em um tempo muito curto. E a gente sabe que é mais difícil, igual final de semana. Chega sexta-feira, a pessoa já começa a comer mal. E aí, chega na segunda, claro que vai ser difícil de retornar. Porque você não fez uma atividade física. Não que eu tenha que ficar 7 dias numa academia, não é isso. Mas assim, dá uma volta no aeroparque, por exemplo, dá uma volta na quadra, né? Enfim, qualquer atividade que. Sim. Você tem movimento no final de semana. Aquela frase que o corpo não sabe que é final de semana, é muito isso. Exatamente. Então, eu acho que o não saber voltar é um erro muito grande que as pessoas têm. Eu sempre, como eu não trabalho, né, com essa linha que é a restrição, Uhum. eu disponibilizo, por exemplo, refeição livre para os pacientes. Então, eles sabem que eles têm a refeição livre deles ali, mas eles têm que saber voltar. É só a refeição, não é o dia Sim. livre. Então, O na próxima pessoal refeição, confunde eles muito com o voltam. dia do lixo, né? Dia do Sim. lixo, hoje é dia do lixo, vou comer o dia inteiro qualquer coisa, besteira, porque Aham. é o meu dia de comer tudo que Sim. eu não comi antes, né? Uhum. E esse dia do lixo não vira dia do lixo, vira final de semana do lixo. Sim, nunca é um dia Né? só. Exato. Então, assim, é muito complicado essa questão do não saber voltar. Quando a pessoa faz uma refeição livre, já come bem ao longo do dia, da rotina ali, não é um problema, sabe? Mas eu acho que o não saber voltar faz elas pisarem muito mais na jaca e ser mais difícil ainda retornar. E já engatando o gancho assim, a gente sabe que no dia a dia, com a correria do dia a dia, é difícil a gente seguir o plano, né? Fazer todo passo a passo certinho, não escapar, não fugir. E quando a gente consegue, quando sai, é difícil retornar. Qual dica assim você dá para os seus pacientes para eles não acabarem negligenciando, sabe, esse retorno ou acabar não se perdendo também, porque muita gente fala, tipo, hoje em dia a internet é fácil a gente ter acesso, né? Que ser saudável é caro.
A gente vê Uhum. muito que uma coisa é sinônimo da outra, né? Ai, porque é caro comprar fruta, é caro comprar não sei o quê. Ai, fazer Uhum. marmita, comprar marmita. O que você dá, assim, de dica pro... Eu acho que é organização. Porque assim, o ser saudável, né? Ah, ser saudável é caro. Tá, comprar fruta é caro, mas se você for hoje comer um hambúrguer, você e mais uma pessoa, você gasta quanto? Em uma refeição? No mínimo uns R$ 100, né? No mínimo. Então, assim, uma refeição hoje na rua, né? Claro, é gostoso, todo mundo come alguma coisinha na Sim. rua, tá tudo bem, mas também custa dinheiro, né? E se você vai no mercado, se você. Fruta, por exemplo, hortifruti. Você não precisa ir toda semana no mesmo. Vai no que tá mais barato, vai no da época, nos alimentos da época, da estação. Então, assim, ao ter isso organizado facilita muito para a pessoa retornar, sabe? Uhum. Então, se você chega na segunda-feira e não tem nada organizado pra tua semana, você não vai comer bem. Você vai no mais rápido, e o mais rápido geralmente não é o mais saudável. Sim. Então, você vai pegar o salgado que tá ali na banquinha da esquina. Você vai comprar, até no mercado mesmo. Eu vejo muitas pessoas, às vezes eu vou no mercado ali no Condor, e eu vejo muitas pessoas, tem muita opção mais saudável. Tem um sanduíchezinho lá pronto. Mas as pessoas vão no quê? Vão no salgadinho, Uhum. né? Então, se tua casa, eu sempre falo para os pacientes que a casa tem que estar preparada para receber um plano alimentar. Não que o plano alimentar seja difícil de seguir, mas tem que ter um mínimo de uma organização, né? Sim. Você tem que lavar, higienizar e cortar a tua fruta. Você tem que lavar a tua salada, porque ninguém vai parar todo dia para lavar uma salada. Uhum. A gente sabe que na correria fica difícil, mas se você lavar 2 vezes na semana, deixar tampadinho, sequinho, não temperado, vai durar uns dias, entende? Uhum. Então, o acompanhamento proporciona isso. Porque, tô com dificuldade nisso, o que que eu faço? Vai para isso, vai para esse lado. Então, o acompanhamento vai entendendo as suas necessidades, porque as necessidades vão mudando também. Hoje você pode ter uma, mês que vem você pode ter outra. Então, o acompanhamento faz com que você tenha ali suporte para qualquer problema que venha acontecer. Certo. E, assim, seguindo essa parte de deixar a fruta lavada a semana, pra né, sequinha, bonitinho, que outras dicas você dá pro pessoal que tá querendo entrar nessa, tipo, como que eu posso dizer? Uma vida mais saudável, Nessa assim. onda saudável, É. né? Eu acho, volto para organização, Uhum. tá? Mas o principal, não tentar fazer isso de uma forma muito brusca, assim. Uhum. Ah, eu vou ser saudável, vou comer 6 refeições no dia totalmente saudáveis. Isso não vai acontecer. Porque hábito é construção. Então, nós conseguimos construir hábito, mas de forma gradativa. Então, se eu te consulto hoje, no mês que vem eu não espero que você retorne uma outra pessoa. Porque hábito é construído. Né? Então, uma pessoa que está iniciando, está tentando buscar uma vida mais saudável, começa com uma refeição. Tenta comer uma porção de fruta no dia, tenta comer uma saladinha, tenta tomar um pouquinho mais de água. Então, vai mudando conforme você for ali conseguindo, não fica forçando. Uhum. É igual a atividade física, todo movimento é importante. Então, eu tenho pacientes que ainda não fazem atividade física. Então, assim, é claro que o mundo ideal seria o quê? Já iniciar Uhum. alguma coisa, algum Sim. movimento. Só que, assim, se uma pessoa que não faz atividade física, como que eu vou impor pra ela realizar isso 6 vezes na semana? Uma pessoa que não faz nada. Não, não vai Então, assim, fazer. começa 2 vezes. Ai, deu certo, vai pra 3, né? Sim. A alimentação é a mesma coisa. Se a recomendação, por exemplo, de porção de fruta são 3 porções ao dia. Uma pessoa que não come nada de fruta não vai comer 3 porções. Não. Então, ela tem que começar com uma. Ai, deu certo essa uma Uhum. porção, vai para outra porção. E assim vai entendendo um pouquinho melhor a Sim. rotina, vai incluindo melhores outras estratégias para que essa pessoa consiga se alimentar de uma forma bacana. Mas de forma gradativa, isso acontece. É, certo. E hoje a gente sabe que o pessoal procura muito a parte mais saudável, assim, muito por conta de estética, né? Não é Uhum. em si pelo hábito saudável, preocupação com saúde, é muita parte estética. Sim. Nisso, como que você lida? Não sei como que são os seus pacientes, eles te procuram querendo mudança por questões da saúde ou por questões de estética? E como que você consegue equilibrar, assim, sabe? Tipo, ai, não, ele quer emagrecer 10 quilos em um mês, então... Meu público é feminino. Uhum. Assim, 98% das pessoas que eu atendo são mulheres, né? E claro que a estética pega muito. Sim. Geralmente, claro, eu sempre. Durante o acompanhamento, eu consigo olhar para a pessoa, entender, mostrar a saúde. E ela, a pessoa entende, geralmente, Uhum. né? Mas a primeira queixa é a questão estética, né? Sim. Eu acho que isso vem muito pelas redes sociais hoje. Por isso que até
é um conselho, digamos assim. Olhem as pessoas que vocês seguem, como elas te influenciam. Como eu trabalho muito com essa abordagem comportamental, a gente faz também atividade de imagem corporal no consultório. Então, assim, como você se vê, como você imagina que as pessoas te veem, porque isso é um problema para muitas mulheres, né? Essa questão estética pega muito, mas a maior influência é a rede social. Então, fazer ali uma limpa das pessoas que você segue, que te influenciam de forma negativa. Tem pacientes que ficam ruim de ver. Ah, pô, a vida de fulano no Instagram. Geralmente é uma famosa, Sim, não né? tá. Que não faz sentido, não casa a realidade das pessoas. Então, é até Exatamente. injusto, Aham. né? Fulana daqui, minha paciente daqui, que é mãe, que é esposa, que trabalha fora, se comparar com uma blogueira, com uma influencer riquíssima, que não tem possibilidade de comparação, Que né? fez procedimentos. Muito procedimento estético, e muitas delas não falam que faz procedimento estético. Ah, é só Sim. alimentação. Não é, né? A gente sabe, A né? gente sabe que não. Então, essa questão estética é muito forte, assim, mas eu sempre tento puxar pra saúde também, né? Eu falo que a estética, ela acaba acontecendo como uma consequência do que a gente realiza dentro da saúde, desse quadro clínico do paciente. Certo. E você, assim, você, Milena, já enfrentou algum problema com alimentação, assim? É, tanto por alguma frustração emocional ou questão de saúde? E como que você lidou? Se você já Assim, passou, né? essa questão comportamental, por exemplo, todo mundo come por emoção. Não é, Sim. não é anormal comer por emoção. Tá tudo bem. Mas no consultório eu consigo avaliar a frequência disso. Então, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo, né? Qualquer pessoa. Eu tô ansiosa. Isso também é cultural, né? A gente tem que levar isso em consideração. O emagrecimento, por exemplo, é multifatorial. Então, até a cultura a gente precisa entender. Então, é cultural do Brasil estar em volta de uma mesa. A Sim. gente vai se reunir, é um churrasco, é uma pizza, é alguma coisa. Né? É normal. Eu vou comemorar alguma coisa, eu tô triste. Eu vou querer comer o quê? Um brigadeiro, Sim. né? Então acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Acontece também uns deslizes na rotina. Então, ontem, por exemplo, hoje, eu esqueci minha fruta. Eu trouxe meu sanduíche da tarde, mas esqueci minha porção de fruta em casa. E aí? Então não é porque eu sou nutri que eu não, né? Tu não Tem leva. uns Sim. deslizes ali. Mas claro, a gente tem uma facilidade melhor pra contornar. Mas acontece com todo mundo, sabe? Essa questão de deslize na rotina. Às vezes eu saio no final de semana e não paro em casa. Quando chega a segunda, cadê a organização? Não Aí a teve gente tem tempo. que, tem que ir se virando. Então acontece com todo mundo. Eu sempre falo, eu gosto de citar exemplos meus, inclusive na consulta, para o paciente entender, meu, não é porque ela é nutri que ela faz tudo maravilhoso, Sim. não é assim, né? A gente é humano normal, erra normal. Mas como eu falei, a gente tem uma flexibilidade maior assim com as questões. Mas acontece com todo mundo, é igual comer por emoção. Então, hoje, eu como profissional, eu consigo perceber quando eu tô comendo por emoção. Então, eu tô muito ansiosa. Aí eu quero sempre estar beliscando e mastigando alguma coisa. Já, opa, já acende uma lanterninha na minha cabeça. Uhum. É emoção. O que que é? Ah, eu tô ansiosa por isso, isso, isso. Então, eu já Uhum. consigo identificar. E aí eu vou para outros caminhos, né? Mas, uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem esse contorno, assim, Sim. é mais difícil. Então, não consegue nem perceber muitas Não vezes. consegue nem perceber que tá. Às vezes Por é que eu tô tipo, comendo eu tô com tanto? fome mesmo. Exato, acho que é só fome, mas pode ser muitos outros sinais. Sim. E falando nessa parte assim, como que você vê a importância de fazer esse cuidado com o paciente, né? Ver a dor dele, o questionamento dele e tratar isso com empatia, sem julgar, que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, né? Não Sim. chega lá, eu não me sinto bem com o meu corpo, não quero emagrecer por conta disso. Às vezes a pessoa até acaba desabafando ali na hora da consulta, né? Como que você consegue lidar, né? Tipo, Eu envio uma anamnese pré-consulta para o paciente. Então, ali tem muitas perguntas, assim, um questionário bem legal, um formulário, que ele vai respondendo. Inclusive, tem em uma das caixinhas, eu acho que umas duas caixinhas, tem em questão da imagem corporal. Então, como uhum, você avalia, né? Como você se avalia em relação ao teu corpo. E ali a pessoa vai escrevendo, então eu já sei como abordar ela na consulta, uhum, né? Eu, como mulher, eu acho que principalmente eu sei onde dói, onde que pega mais, né? Eu já não me senti bem com o meu corpo muitas vezes. Então, assim, isso acontece com toda mulher. É impossível não ter acontecido, não, né, não acontecer. sim, Mas então eu já tenho esse contato melhor assim mesmo, por já ter passado por isso e por ser uhum, mulher. Então eu consigo entender onde dói, consigo mostrar outros caminhos. Porque quando a pessoa chega assim frustrada, ela só quer um resultado, ela só quer só que é a solução. só quer algo rápido, né? Uhum, Mas tem muita coisa por trás. Né? Como eu falei, o emagrecimento, por exemplo,
Maior parte do meu público busca emagrecimento. Então, só quer perder 10 quilos na balança. Mas, no consultório, eu consigo mostrar o que tá por trás desses 10 quilos. Ó, Sim. tá acontecendo isso com o teu intestino, teu sono tá desse jeito, teu nível de estresse tá muito alto, teu exame não tá legal, teu colesterol tá alto, teu vitamina tá baixo. Então, são muitos fatores, né? E claro que isso vai repercutir ali na imagem corporal. Então, eu consigo ter por ser mulher, como eu falei, ter esse direcionamento melhor com outras mulheres. E a gente faz atividade de imagem corporal nas consultas, né? Então, eu consigo entender melhor como ela se vê, por que que ela se vê, como é a autoestima dela, o que que implica, né? Tem muitos fatores. Já peguei, assim, muitos casos, assim, porque, é o namorado que fala algumas coisas meio, né, difíceis. Ou ela mesma, ela né, não se vê da forma que ela tá, né? Às vezes ela se vê, exemplo, tem uma escala que são vários corpos, assim. E a pessoa coloca lá qual que ela se vê. Às vezes a pessoa tá no 4, ela se vê no 10. Então, às vezes ela fala, porque eu estou em obesidade, porque eu estou obesa e tal, quando eu vou ver, não tá isso. Sim. Então, tem uma distorção de imagem muito grande. E aí, no acompanhamento, eu vou trazendo mais conhecimento para ela. Ó, você tá assim, tá tudo bem. Então, eu acho que esse contato com mulher é muito maior, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso. E falando assim, já nessa parte, tem alguma história de algum paciente que te marcou bastante, ou algum projeto que você fez assim, que você pode compartilhar com a gente? Tenho de uma paciente, não posso falar nomes nem nada, né? Mas essa paciente, ela já tinha feito acompanhamento comigo e ela tinha pausado. Eu sempre falo para os pacientes que a ideia é dar alta. Ó, você tá bem, você tá saudável, agora você tem que seguir sozinha para entender, né? Se você consegue colocar em prática o que você aprendeu nas consultas, enfim. E essa paciente retornou, eu encontrei ela num evento. E ela falou assim: preciso conversar com você e tal. E ela retornou para acompanhamento. E na primeira consulta, assim, assim, foi bizarro, porque ela tava com 2 antidepressivos que um profissional colocou pra rotina dela, porque tava, enfim, trabalho, faculdade, TCC, isso, e ela tava no final, tava num nível de estresse gigante, comendo muito por emoção. E aí o profissional tentou colocar um band-aid, assim, sabe? Ó, antidepressivo, tá aqui. Colocou um de manhã, um de noite, e aí, na primeira consulta eu comecei a entender os sintomas dela, né? E o antidepressivo não tava fazendo o trabalho dele. Nem deixar ela calma, ele tava deixando, assim, relax, nada. Nem isso. Nem isso, nada. Então, e assim, o consumo dela tava de muita besteira, enfim, só pra você ter noção, ela conseguiu, mesmo com antidepressivo, querendo ou não, inibir um pouco da fome, dependendo do antidepressivo, ela engordou 10 quilos em 6 meses. É muita coisa, né? E aí eu comecei a gente fez 6 meses, e só mais nessa parte comportamental, de entender, de mapear, porque eu tenho um registro de emoção, né? Então você vai escrevendo ali, tipo, eu comi por emoção, quanto disso. Eu faço uma análise disso, tá? Por que você comeu por emoção? Qual foi o horário? O que eu posso incluir no teu plano alimentar que melhora essa vontade, porque às vezes é vontade, enfim. E aí, fazendo esse acompanhamento com ela, hoje, ela não toma mais antidepressivo, a gente fez esse desmame. Ela come muito melhor. Hoje ela tem hábitos saudáveis que não é um sacrifício, mas antes, se eu incluísse esse hábito, antes ia ser um sacrifício pra ela. Capaz ela desistir no caminho também. Então é justamente entender, sabe? O que você come, por que você come, qual que é a tua rotina, o que a gente pode fazer aqui pra ajudar, o que a gente pode diminuir, incluir, enfim, tem muitas estratégias que é justamente, mas o primeiro é ouvir o paciente. Todo mundo quer ser ouvido, né? Então, eu acho que quando você busca um acompanhamento, qualquer acompanhamento que seja, qualquer especialidade, você busca ser ouvido. Então, não é... Por isso que, né, essa questão de ir na Nutra, eu sei que muitas pessoas já passaram pela experiência de que, coma isso aqui e tchau. Consulta de 15 minutos, 20 minutos no máximo. Já passou um plano pronto, né? Exato. Então, não pergunta o que você gosta, não pergunta quais são as suas necessidades, quais são os seus sintomas, enfim. Isso dificulta muito. Então, se eu chegasse com ela, assim, já incluindo o plano alimentar de cara restritivo, ela já desistia. Então, eu fui entendendo, fui ajustando. Pedi um exame de sangue completíssimo, que era pontuava ali, o cortisol dela tava lá em cima, que era o estresse, né? Inibindo o emagrecimento. Então, tinha vários fatores que eu fui tirando, assim, um por um, e hoje é uma pessoa extremamente saudável, bem. É outra pessoa, eu falo que ela é outra paciente, e a gente vai finalizar agora mais 6 meses, a gente ficou um ano, olha só, um ano. Então, às vezes, não é chegar aqui e ficar, eu quero perder tanto em um mês. Nossa, mas tem tanta coisa por trás disso, né? Quem dera se eu também tivesse a mágica
né? De fazer a paciente ser extremamente saudável em um mês, né? Sim. Mas tem muita coisa por trás disso. Então, a gente ficou ali 6 meses só nessa parte qualitativa e os outros 6 meses no quantitativo. E aí ela conseguia pesar o alimento sem problema nenhum, porque antes de pesar o alimento pra ela era um terror. Porque ela estava... antes dela colocar o alimento no prato, ela já falava, vou ficar com fome. Entende? Uhum. Então, foi muito legal, assim, é um case pra mim muito bacana, que eu tenho, assim, ela é minha paciente, virou minha amiga, né? Mas a gente conseguiu mudar a qualidade de vida dela, assim, de um jeito muito, muito legal mesmo. Que bom, né? Que ela conseguiu a Sim. melhora, né? E saiu Desse quadro, do né? remédio, que é o Exato. princípio, a gente sabe que muitos remédios acabam dando reações que a gente Sim. que não tem como Não, e entender controlar, a né? causa, né? Sim, O problema tá ali, gente. Todo mundo já tá vendo qual é. sim. Mas por que tá acontecendo isso? Então, é entender realmente a causa do problema, a raiz, pra você conseguir resolver de uma forma definitiva. E para quem tá querendo começar agora essa mudança, o principal dica que você dá é entender a causa. Iniciar o acompanhamento. Uhum, Claro que para muitas pessoas hoje, talvez seja viável no momento, né? Mas mas vale a pena porque automaticamente você diminui alguns consumos, já consegue incluir ali né, uhum. no teu planejamento, enfim. Mas se tiver que começar sozinho, comece devagar, sabe? Incluindo uma coisinha ali, não restringindo de forma nenhuma. E assim você vai entendendo um pouquinho melhor, comendo um pouquinho melhor, se sentindo melhor. Então eu falo que quando você conhece, faz um acompanhamento, come muito melhor, entende isso, é um caminho sem volta, ainda bem, né? Sim. Porque você não vai querer voltar pra indisposição, pra desânimo, pra aquela preguiça que parece que é preguiça, mas é falta de vitamina, né? Sim. Então, eu acho que começar devagar, de forma gradativa, e se puder iniciar o acompanhamento, faz total diferença. E tem alguma dica, assim, em relação à comida para quem tá começando, mas tem, tipo, uma compulsão, assim, alimentar, que não consegue ficar sem mastigar nada de jeito nenhum, tipo, cada meia hora tá querendo beliscar alguma coisa, sabe? Olha, se eu tiver que indicar alimentos, sempre vou indicar alimentos natura, né? Uhum. Então, fruta, aposta numa proteína para te dar saciedade. Faça pratos de verdade mesmo, sabe? O famoso arroz, feijão, uma carne, uma salada, simples. O básico O funciona. básico que funciona. Eu até falei no Instagram esses dias sobre receita, né? O pessoal foca muito em receita, porque eu vou fazer receita X, receita Y e tal. Legal, eu acho legal. E tentar, né? Às vezes no final de semana, quer fazer uma sobremesa diferente, tentar uma receitinha, acho muito legal. Mas pro dia a dia fazer só receita não rola. Por quê? Você vai ter tempo todo dia pra isso. Você vai bancar isso todos os dias? Não dá. Então vai no mais básico, porque realmente funciona. Então, essa questão disso, eu tenho uma indicação de um alimento, prefiro alimentos in natura, assim. Essa questão da compulsão, por exemplo, inicia o acompanhamento, tanto psicológico, né, que muitos é psicológico, tanto nutricional, para entender, porque às vezes esse beliscar, essa compulsão, é falta de água, é falta de mais refeições no dia, porque às vezes a pessoa só faz almoço e jantar. E aí fica beliscando ao longo do dia, mas é que a pessoa não para pra fazer uma refeição completa, entende? Então, são várias dicas, assim, em relação a justamente rotina, entender um pouquinho mais a rotina. Às vezes é falta de, como eu falei, de vitamina. Então, são muitos fatores por trás que resultam nessa beliscada, por exemplo, sabe? Então, assim, não tem problema comer, por exemplo, um chocolate. O famoso chocolate para os almoços. É clássico, né? Todo mundo come chocolate para os almoços. Docinho. Às vezes, não é porque a pessoa precisa. É porque é hábito só. Se eu tenho um hábito de comer todo dia, eu vou comer todo dia. Agora, se eu vou construindo um novo hábito, eu vou diminuindo ele devagar, eu não vou mais ter isso de comer todos os dias. Então, assim, entender, eu acho que buscar ajuda profissional para entender essa compulsão, entender essas beliscadas, entender esse não consigo ficar sem aquela comida é muito importante. Porque eu falo que a pessoa tem que ter autonomia na alimentação. Né? Você tem que mandar na comida, não a comida mandar em você. Sim. Então, eu tenho controle sobre o consumo desse brigadeiro. Se eu não tiver esse controle, é porque tem alguma coisa de errado. Então, acho que buscar acompanhamento Faz é um prato, importante. come inteiro. Exato. Saciedade, né, que está também em questão. As pessoas hoje, eu falo no consultório, eu brinco que hoje as pessoas usam a hora do almoço para fazer tudo, menos para almoçar. Né? Então, resolve 1000 coisas. E quando vai almoçar, come correndo.
né? Então, você não vai ter saciedade, você vai ficar estufadíssimo, teu corpo não vai ter uma boa digestão, você não vai ao banheiro regularmente. Então, eu falo que é um efeito dominó. Uma pecinha vai levando a outra, e se não tomar cuidado, vira realmente uma bola de neve. Certo. E pra gente encerrar aqui, uma dica assim em geral que você dá, mais uma, né? Depois de mais 50, que você dá assim pro pessoal realmente, né, que tá querendo entrar nesse mundo assim mais saudável, mas que tem que entender, né, que a restrição não é o caminho, tem que se Sim. entender, se conhecer primeiro, né, procurar um profissional. Olha, mais uma dica valiosa. Não use o chat GPT para cuidar da tua alimentação. Eu falo brincando assim, eu falo que o chat GPT é um Google gourmetizado, que ele dá mais mastigadas informações para você. Sim. Se você jogar no Google, se você jogar no chat GPT, em qualquer lugar, você vai achar uma dieta. E como eu falei, quem dera se com uma dieta eu pudesse mudar a tua vida completamente. Eu seria riquíssima, né? Seria a fórmula mágica, só que não dá. Então, um acompanhamento vai olhar, um profissional que faz o acompanhamento de fato vai olhar para você e para todas as suas particularidades, não só para uma dieta. Dieta, sim, é claro que é importante, né? Prescrição dietética, atividade privativa do nutricionista, inclusive. Só a Nutri pode passar dieta, mas um acompanhamento só justamente o Nutri vai fazer com você. Então, se tiver que começar, é claro que, como eu falei, quer começar devagar, sozinho, não tem como investir num acompanhamento agora, começa devagarinho realmente, assim, vai incluindo alguma coisa, vai melhorando a água, vai iniciando uma atividade física, isso já é uma melhora muito grande, sabe? Mas não reduza a tua vida, a tua saúde à internet, por exemplo. Tem muito conhecimento na internet, você consegue adquirir muito conhecimento ali, mas cuidado com as plataformas que você usa para isso, sabe? Infelizmente, se você colocar ali no buscar de qualquer rede social, você não vai achar todas as informações certas. Na maioria delas, Sim. são informações bizarras e as pessoas vão seguindo muito no desespero. Então, eu sei que muitas pessoas têm o desespero de que eu preciso isso, eu preciso aquilo. Mas pense que hoje, a pessoa que você é não é de um ano atrás, não é de um mês atrás, é de anos. Então tem que ter sim, um pouquinho de paciência, tem que iniciar o acompanhamento para que o profissional realmente te vire ali do avesso, entenda o que está acontecendo e vá resolvendo devagar, né? Então, como eu falei anteriormente, não consigo mudar a tua vida em 30 dias, eu consigo fazer muita coisa, mas mudar eu não consigo totalmente, né? Então, acho que ter um pouquinho de paciência, iniciar o acompanhamento profissional faz total diferença. Certo. E agora, só para tirar uma dúvida, assim, agora uma dúvida minha, que muita gente também confunde, né? Como que vai procurar essa ajuda. E a gente tem nutricionista e nutrólogo, né? Qual que é a diferença entre um e o outro? Assim, nutrólogo é médico, né? E nutrólogo pode fazer a questão de medicação, né? Medicação, enfim. Dieta é atividade privativa do nutricionista. Então, se você quer iniciar uma qualidade de vida bacana, ter um plano alimentar, é com um nutricionista, tá? Essa questão de hormonal, por exemplo, eu também, nutricionista também trato, né? Eu faço esse exame, enfim, faço suplementação. Mas eu deixaria, tudo bem deixar essa parte com um nutrólogo, né? Eu tenho paciente que faz comigo e que faz com o nutrólogo. Então, o que eu faço? Eu também faço a questão de manipulado, mas como ele já faz acompanhamento comigo e com outro profissional, deixo essa parte com ele e fico só com a parte do plano alimentar, das estratégias ali no dia a dia. Certo. Não tem problema nenhum em dividir isso, né? Então, eu acho igual o educador físico. Tenho pacientes que fazem acompanhamento comigo e com o personal. Aí faz avaliação física com o personal todo mês também. Então, muitas vezes, dependendo do profissional, eu tenho muito contato. Então, aí, o paciente em comum, né? Fulano tá assim, melhorou. Então, tem esse contato com o profissional que, nossa, um tratamento multidisciplinar faz total diferença. Até melhora, né? Mas a diferença é que, da sua pergunta inicial, de nutricionista e nutrólogo, que eu passo dieta, o nutrólogo não pode. Certo. E pra gente ir caminhando agora pro final, sobre suas inspirações, quem te inspirou a seguir nesse caminho, ou quem te inspira hoje, né, para você ser quem você é, para você conseguir alcançar seus objetivos, né, não desistir no meio do caminho. Olha, eu acho que tem uma profissional que eu amo, assim, que eu admiro muito, que é a Samira Lima, que é Nutri, né, e ela é muito científica, assim, ela é muito
Tem muito essa base científica, como eu falei, não é no achismo, não é na rede social, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que uma inspiração é justamente, não é nenhuma pessoa em específico, assim, sabe? Uhum. Mas é trazer qualidade de vida para alguém que tá desistindo. Então, esse caso Uhum. que eu citei da minha paciente, ela tava assim, ó, se entregando, sabe? Então, eu consegui ali, não, vamos por esse caminho, melhorar isso, depois a gente melhora aquilo, devagarinho mesmo, sabe? Uhum. Então, eu acho que trazer isso, na última consulta ela chorou, assim, ó, chorando muito, assim, nossa, obrigada e tal. Então, eu acho que isso que me motiva mais, assim, sabe? Uhum. Ver a qualidade de vida, ver a diferença na vida delas. Ver que o teu trabalho tá trazendo impacto positivo, né? Sim, totalmente. Eu acho que isso faz muita diferença. Obrigada por ter Obrigada a aceitado o vocês. convite, por ter, né, se aberto com a gente, contado sua história. E agora pode fazer o seu merchan, falar pro pessoal te seguir, falar sobre onde que o pessoal pode te encontrar, né? Fica à Quem vontade. busca, né, iniciar uma qualidade de vida melhor, emagrecer com saúde, né? Emagrecer não é perder peso, Uhum. né? Então, eu tenho as minhas redes sociais, que é @nutrimilena_putric, e o meu WhatsApp, posso falar o número? Pode. Que é 998770677. Pode me mandar mensagem. E eu estou pronta para receber todo mundo que queira iniciar essa vida mais saudável. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, gente, por ter assistido mais um episódio. As redes sociais da Milena e o contato dela vão estar na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente em todas as redes sociais. Obrigada e até a próxima.